Hoje nós vamos falar sobre essa expressão aí, em espírito e em verdade, que é a expressão, né, mais usada no Evangelho de João. Eu, quando era adolescente, há mais ou menos 250 anos atrás, no século XVIII, quando a gente estava aí no fulgor, no fervor das comunidades evangélicas no Brasil, quando eu era adolescente, Davi, eu peguei toda essa galera no auge. Azaf Borba, Ademar de Campos, E né? tava todos eles com a sua idade, né? Todo mundo com a minha idade agora, né? Começando bombando, Verdade. comunidade de Porto Alegre, Goiânia, Zona Sul, Comunidade da Graça, um monte de disco, todo mundo gravando, Osana Music. E uma das expressões que a gente mais ouvia nas igrejas era essa aí, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não, em E essa louvores também, né? Em é, espírito, em é verdade. verdade. Pois é, pois é. Boa noite, Rosa. Não tem problema não, seja bem-vinda. Não, o que é mais interessante é que normalmente essa expressão ela acaba sendo associada à forma e não à essência, né? Então, o que é adorar em espírito e em verdade? É adorar de pé, com a mão levantada, De né, olho olho fechado. fechado, sinceramente, né? Então, muita coisa se disse, muita coisa se ensinou sobre esse tema, né? Muita coisa se falou sobre esse tema. Chegou a tua fã aqui, ó, teu fã aqui, Luciano. Aí, teu fã, teu tio. Ah, obrigado, Luciano. Boa noite. Então, muita coisa se falou sobre esse tema em espírito e em verdade, mas muito pouco se ensinou sobre ele. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre esse assunto e vamos avançando aí no Evangelho de João, que é um tema bem legal. Você lê pra gente aí, tá com a Bíblia aberta, Davi, já em João capítulo 4, do versículo 1 em diante? Não, mas a gente abre aqui rapidinho. Então, beleza. Então você pode abrir. Você não precisa ler o texto todo, eu vou pedir para você ler, Davi. A A partir gente do. parou até o 23, né? Eu acho, se eu não me Mas engano. você pode ler a partir do versículo 9 até o versículo 24. Tá bom. Bom? 9. Isso. A mulher samaritana lhe perguntou. Eu tô lendo a versão internacional, tá? Ok, NVI. NVI. Beleza. Isso. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe daria e teria pedido água da vida. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Onde posso conseguir essa água viva? Tá, 12, perdão. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23. No entanto, está chegando a hora, que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Não é espírito, perdão, Deus é espírito,
e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até o 24, né? Isso, tá bom até aí. Tá. Beleza. Bom, então essa é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Antes da gente falar desse tema especificamente, vamos lembrar um pouquinho a aula passada para quem não estava ou para quem estava e não lembra, né, Davi? Que é sempre bom a gente dar uma retomada rápida, né? Um preview, é. Primeira coisa é que as coisas estão mudando. O que está mudando? Está mudando a realidade do tempo, uma vez que Sim. os textos bíblicos estão se cumprindo e chegou o momento em que Deus vai executar o seu plano. Já falamos aqui várias vezes, Jesus é o Verbo encarnado, né, o Verbo vivo de Deus. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. A Bíblia diz em Hebreus que, vindo à plenitude dos tempos, havendo Deus falado de muitas e diferentes maneiras aos pais pelos profetas, agora nesse tempo vai falar pelo Filho. E Jesus é o Filho. Jesus vem no tempo certo, e uma vez que ele vem, todas as coisas agora convergem para ele, né? Então você tinha no passado os anciãos, você tinha os profetas, os sacerdotes, os escribas, os doutores, você tem os patriarcas, tem aquela galera toda do Antigo Testamento que concentra para si a atenção e agora tudo vai convergir para ele. E aí muda o esquema. As coisas estão mudando. O esquema, né, a maneira de fazer está mudando e Deus está revelando um caminho novo, que vai lembrar também o texto lá do Antigo, né? Deus fará um caminho, uma coisa nova está acontecendo. Bom, nós vimos no nosso outro encontro anterior que os religiosos de Israel deveriam ter preparado o povo para essa chegada do Messias, ensinando, né, discipulando, apacentando, cuidando, ajudando. Eles deveriam ter ensinado as pessoas a esperarem pelo Messias. Mas o que a gente percebe nas Escrituras? Que a religião judaica, em vez de ajudar, atrapalhou demais. Servir a Deus ficou uma coisa impossível. Né? Eles criaram as tradições, as regras, as normas. Tinha mais barreira do que porta de entrada. Tinha mais dificuldade, do que coisas para fazer. Nós temos um aluno da Espanha, cara. Aí, seja bem-vindo, Jocildo. Muito bem-vindo. Ó, tá vendo? Tô te Seja falando que bem-vindo. Boa noite. tá ficando global o negócio. Legal. Então, a Bíblia vai nos mostrar que os religiosos transformaram o acesso a Deus numa coisa muito difícil, muito difícil. O que é muito comum, né, Davi? A religião deveria apontar para Cristo, mas no final, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da corrupção, a religião acaba se tornando o fim em si mesma, né? A gente deveria ir à igreja todo domingo e as lideranças deveriam falar de Jesus, falar de Cristo, falar do amor de Deus, falar da ressurreição, falar do novo nascimento, mas os caras falam de quê? Falam da igreja, da igreja, da igreja, da igreja, da igreja, do culto, do congresso, do retiro, da Verdade. conferência, do seminário, do dízimo, da oferta, da adoração, do louvor, do conjunto, do congresso, do coral, né, dos casais. Então, a igreja, que deveria ser um meio de graça, se torna um lugar com fim em si mesmo. Então, o que o ser humano entende? Que para falar com Deus, ele precisa estar onde? Na igreja. Na No povinho igreja. lá. É isso. A igreja. E aí a igreja que ensina isso o tempo todo e que coloca na cabeça das pessoas que elas deveriam estar ali, começa a endurecer o esquema para fazer tipo uma peneira. Ó, não é qualquer um que está aqui, não é qualquer um que aguenta, não. Então isso vira um redemoinho, né? Agora na pandemia mesmo nós tivemos essa experiência, vimos com as igrejas fechadas que muitos irmãos acabaram ressignificando a vida, né, arrumando outras coisas para fazer, mudando Sim. a realidade de convivência com a família. E aí o que os líderes fizeram? Foram para a internet para dizer: você tem que saber que culto em casa não é a mesma coisa, que você precisa voltar para a igreja. Rolou um desespero, né? Porque é exatamente como esse cara está fazendo aqui, apontando aqui, ó. Na Apontando. verdade, a opressão, né, que eles sentiam por parte dos líderes caiu
e eles descobriram isso com a experiência de ter que ficar em isolamento. Então, assim, Exatamente. nossa, existe filme domingo, existe. Poxa, eu posso ficar na minha Dormir. varanda, dormir mais um pouquinho, ficar na minha varanda na rede, né? Isso, Trocar uma ideia com a exatamente. minha família sem estar preocupado com os afazeres da igreja, né? Sim. Uma das coisas que os fariseus fizeram, que as igrejas repetem hoje, é exatamente ensinar que o lugar religioso é um lugar importante e também, ao mesmo tempo, eles acabam querendo deter para si o poder de acesso a Deus. Quer dizer, se Deus vai te abençoar se eu orar por você, se eu pregar para você, se eu fizer aquilo. Só que o Evangelho de João vai nos ensinar o quê? Que Deus é livre, que o Messias veio e o Messias não se submeteu à regra da religião, porque a igreja não controla Deus. A igreja não controla Deus, a igreja instituição não governa Deus, não diz o que Deus vai fazer. Tem até uma música do Grupo Logos, né, do Paulo César, nosso querido amigo, onde ele fala exatamente isso, né? Causa-me espanto ver como o evangelho é pregado hoje em dia, quando o homem acaba querendo dizer a Deus como ele deve fazer e o que ele deve fazer. Essa música se chama O Evangelho, lá do álbum Conteúdo, que é exatamente o que os fariseus fizeram. O que os fariseus não esperavam é que o Messias chegaria e desmontaria esse esquema. Ainda bem que Jesus não participa desse esquema, né? Primeira coisa que Jesus fez foi entrar no templo e denunciar de forma grave o comércio, que é uma coisa que só acontecia naquele tempo, hoje não acontece entre nós, não é verdade? Eles fazendo comércio de oração, comércio de sacrifício, vendendo animais, ganhando dinheiro, e Jesus então entra no templo e quebra tudo. E quando Jesus faz isso, ele se coloca no centro, né? Ele se coloca no centro, porque os caras falam assim: com que autoridade você vem aqui e desmonta o nosso culto? Esse templo é incrível. Esse templo foi erguido com não sei quantos anos de trabalho. E Jesus fala assim: templo? Derrubem esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Então, quando Jesus fala do templo, fala dele mesmo. Sim. Ele se coloca numa posição de maior importância do que o templo. E aí isso gera um grande mal-estar, uma grande perplexidade coletiva, o que nos leva ao capítulo 3, quando Nicodemos, né, doutor da lei, vai até Jesus para saber quem ele é, o que ele faz. Ele vai ali para colher informações. A gente fica assim meio que em cima do muro, né? Por um lado, ele está ali como religioso, querendo saber de informações para levar informações aos seus amigos, né, aos seus colegas de trabalho, mas por outro lado dá para perceber também que Nicodemos está em estado de choque. Ele também quer saber, e ele diz que Jesus é um profeta, é um cara incrível, que Deus o usa, e Jesus então usa aquela frase bombástica, né? Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E aí, nesse ponto do Evangelho de João, o que Jesus está fazendo? Está introduzindo uma nova maneira de falar, de pensar sobre Deus. Porque até então, o culto a Deus estava ligado à prática da lei, à manutenção das tradições, à religiosidade, ao sábado, ao lavar as Local. ao lugar, exatamente, ao lavar as mãos, as roupas. E agora Jesus disse que tem que haver novo nascimento. Tem que haver novo nascimento de dentro para fora, né? De dentro para fora, exatamente, exatamente. Uh, depois que acontece isso, desse encontro, Jesus vai até a mulher samaritana. Olha, são histórias em sequência, né? Primeiro Jesus vai ao casamento de Caná da Galileia, e aí já chama atenção para si, depois vai ao templo, toca aquele horror, depois recebe Nicodemos, deixa o cérebro de Nicodemos em parafuso, completo parafuso, e aí agora uma cena inusitada, um rabino, que é um homem santo, que é Jesus, sentado num poço à beira do caminho, falando com uma mulher que não é uma mulher comum, né? É uma mulher que tem uma vida bem distorcida, bem ruim,
né, uma mulher mal falada na sua sociedade local e, acima de tudo, além disso tudo, samaritana, Jesus sentado ali sozinho com ela, uma cena esquisitíssima, pega mal pra caramba, os discípulos ficam ali cochichando, né? Ficam Nossa, sem jeito, é. até a mulher samaritana fica cismada. Fala assim, como pode você, sendo judeu, falar comigo aqui sozinha? Ela acha aquilo estranhíssimo, estranhíssimo. Sim. O que ela não sabe é que esse momento aí é o momento que ela procurou por toda a vida, porque depois ela vai dizer que ela tinha uma ansiedade e ela deve ter muitas vezes se questionado: será que eu, com a vida que eu levo, do jeito que eu vivo, será que um dia eu terei a oportunidade de me encontrar com o Criador? Bom, as orações dela, se é que as orações existiram, né? Porque a gente está conjecturando, mas se as orações existiram, Davi, nesse dia Deus as atendeu, né? Sim. Agora imagine você diante da dureza da religião, quantas mulheres como ela, quantos leprosos, quantos publicanos, quantos soldados romanos, quantos samaritanos passaram a vida se lamentando, dizendo: nossa, eu nunca vou ter condição de prestar Não, e culto. é interessantíssimo o que você está falando, porque assim, para o judeu já havia uma dificuldade gigantesca ao acesso, né, às coisas de Deus, como a gente tem ensinado aqui, o que dirá um samaritano? Foi o que ela falou assim: poxa, a salvação não vem dos judeus, dando a entender assim que havia uma dificuldade muito grande em as pessoas, fora os judeus, se conectarem a Deus, né? Vamos ver como é que essa conversa acontece para a gente entender o objetivo Detalhes, é. incrível, glorioso desse texto em toda a Escritura, né? Essa conversa ela é importantíssima para nós, para o andamento da nossa compreensão. Então, como é que a conversa começa? Jesus pede água, né? E a mulher fala assim: como é que pode você, sendo judeu, me pede água? E Jesus então responde: se você soubesse quem eu sou, versículo 10, você me pediria água. Você me pediria água. Bom, ela ainda não entende, ela está pensando que ele está de conversa mole, né? Parece uma conversa mole ali de beira de poço. Ah, como é que você vai pegar água? Você Beira não de tem. poço. Conversa esquisita, né? Uma mulher sozinha, né? Abordada por um homem judeu sozinho no poço. E ela diz: você não tem como tirar Nada água com do. que tirar, é. E Jesus fala assim: mas se você soubesse que eu sou, você me pediria essa água e eu te daria essa água, e a água que eu tenho para te dar não é essa do poço, é outra água, é uma água que jorra para a vida eterna. Sim, Bom, aí o que acontece? Né, nós que estamos estudando, nós sabemos que Jesus é o Verbo de Deus. sim. Jesus é o Verbo que virou gente. Capítulo 1. Jesus é a própria palavra de Deus. Nesse momento, a palavra, a verdade, o verbo, a voz de Deus sopra e atinge o coração daquela mulher. É que isso é importante para nós. É disso que Jesus está falando com Nicodemos. O novo nascimento, Jesus fala para Nicodemos: aquele que é nascido da carne, ou seja, o homem natural, é natural e acabou. Nasceu carne, morre carne. Mas aquele que é nascido da água e do Espírito, ou seja, quando Deus sopra no interior do homem, algo renasce. Não adianta a religião se não houver o sopro do Espírito de Deus. E é É. por isso, e é por isso que muitos dos nossos cultos, das nossas escolas bíblicas, dos nossos seminários, muitos dos nossos encontros das mais diversas denominações são infrutíferos, são inúteis, são mera religiosidade, porque é cego guiando cego, gente morta, parece um grande cemitério. Porque a gente aprende, Davi, a gente aprende a cantar, a Sim. gente aprende a orar, a gente aprende a pregar, a gente aprende teologia, porque nós somos seres inteligentes. Então você pode estudar pra caramba, abrir a Bíblia e fazer até um bom sermão, pregar até com eloquência, mas a vida de Deus só existe se sair do próprio Deus. Não adianta. Verdade. A religiosidade ela é inútil.
Porque você vê, os caras estavam lá, os fariseus, mantendo a tradição, mantendo a lei, citando os textos, mas isso é inútil se não houver vida. Quantas reuniões, Davi, eu e você já participamos, fomos para a igreja, voltamos para casa e nada aconteceu, nada. Gastamos, gastamos gasolina, né? Pagamos passagem, gastamos roupa, aquele estresse com criança, com família, aquele cansaço, domingo que você poderia descansar, né? Se preparar para a semana, você fica esgotado, chega em casa e seu coração está vazio, porque é mera religiosidade. Mera religiosidade. É gente cuspindo religião, cuspindo moralidade, cuspindo autoridade, cuspindo grego, cuspindo hebraico, cuspindo também no microfone. Não é? E não acontece nada, não acontece nada, porque a vida de Deus, ela só existe se nascer de Deus, que é o que Jesus fala para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você nunca verá o reino de Deus. Jesus está dizendo para a mulher samaritana: se você me pedir dessa água, uma água nova vai jorrar dentro de você. Então pronto, nesse versículo a gente já sabe que em espírito e em verdade não tem nada a ver com cânticos, com lugares, com performance, mas tem a ver com o encontro do homem com o Criador. Tem nada a ver com música, né? Tem nada a ver, adoração não tem nada a ver com música, tem a ver com um encontro verdadeiro entre a criatura e o Criador. Aí ela fala assim: me dê essa água, eu quero, viu? Mexeu com ela, me dê essa água. Aí Jesus vai dizer para ela o seguinte: te dou sim, vai lá e chama o teu marido. Aí Jesus, então, nesse momento, demonstra que tem um certo conhecimento de coisas que ele não poderia conhecer. Quantas vezes você já ouviu essa mensagem, Davi? Essa aula na sua vida, né? E os caras vão dizer assim: tá vendo? Ninguém pode esconder nada de Deus. Deus sabe da tua vida. Deus sabe onde você anda. Deus sabe o que você faz. Não adianta. Antes de você nascer de novo, você tem que se arrepender, porque a mulher samaritana teve que confessar. Olha, que bobagem, Davi. Que bobagem. Como é que pode? Tanta bobagem acumulada, né? É óbvio que Deus sabe tudo. E o Deus eterno que sabe tudo não vai ficar enumerando os nossos erros, porque senão a gente tava ferrado, né, Davi? Imagina se Deus ficar, pô, olha, Clé, ó, só hoje eu anotei aqui 39 mil deslizes que você cometeu. Nada. Na verdade, quando Jesus faz esse comentário... Não, mas tu falou o quê? 39, né? Ah, Aí quando ele começa a falar 30, não, 40, 41, dá tempo nem de... não Né? dá. Como é que diz o Salmo 100, como é que diz o Salmo lá, Davi? Antes que a palavra saísse da minha boca, o Senhor já Tu sabes. sabia. É. Estamos ferrados, cara. Então, não é um texto moralista. Até porque, se fosse um texto moralista, Jesus não estaria conversando com essa mulher. Ela não poderia nem se aproximar dele. Uhum. Quando Jesus revela que sabe a vida dela, você não tem marido. Na verdade, você teve não sei quantos maridos. O que 5. você está agora... O que acontece? Ela descobre, ela percebe e diz o seguinte: você é um profeta. A questão não era dizer como é que a vida dela estava. Isso não interessa. A questão era fazer com que ela entendesse que ela estava diante de um homem diferente. Só Jesus poderia saber. Isso vai lembrar até uma outra passagem quando Jesus está escolhendo os seus discípulos, né? E ele chega para um discípulo e fala assim: eu vi você agora há pouco ali embaixo da árvore. Aí o cara falou assim: como que você viu? Oh, mestre, vejo que tu és o Senhor Jesus. Eu falei assim: pô, mas só porque eu te vi ali, você já... Pô, imagina depois que você vê o resto. Quer dizer, os caras vão se impressionando com essa capacidade que Jesus tem de conhecer todas as coisas. Então, Davi, quem é o único ser do universo que conhece todas as coisas? Deus. Deus. Jesus dá uma demonstração clara de onisciência, de onipresença.
Tá E vendo? Ele é bom relembrar, Leclerc, como a gente tem sempre falado aqui nas aulas, que o Evangelho de João, escrito, né, pelo evangelista João, o enfoque dele é mostrar Jesus em sua divindade. Então, assim, exatamente. mais uma experiência aí, aonde ele demonstra o conhecimento dele infinito. É verdade. E olha, ela nem sacou isso tudo ainda não. Ela ainda vai sacar, porque a revelação só acontece se Deus se revelar. E foi gradativo, né, nesse caso. Exatamente, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, né? Todos aqueles que o Pai me deu, ninguém tirará da minha mão. Eu revelarei o Pai a todos quanto quiser revelar. Podia citar vários textos aqui para mostrar que nós só podemos nascer de novo se Cristo se revelar a nós. Então, o primeiro entendimento dela é que ele é profeta. Aí é que entra o X do texto, né? O detalhe do texto. Uma vez que ela entende que ele é profeta, ela fica à vontade para tirar a dúvida que ela carrega no coração. Qual é a dúvida que ela carrega no coração? Como eu posso me encontrar com Deus? Uma vez que os judeus dizem que é no templo, os samaritanos dizem que é em outro lugar. Cada um diz que é em um lugar diferente. E ela precisa, porque ela tem uma necessidade. Ela é uma Sim. mulher que vive uma vida difícil, uma vida de crise, de dificuldade. Ela precisa de esperança transcendente, porque a vida já está uma porcaria. Ela precisa se encontrar com o Criador. Mas onde? Se a religião não permite. Né? Você já deve ter ouvido, você que está nos assistindo, já deve ter ouvido alguém dizer assim: olha, eu tenho maior vontade de ir para a igreja, mas eu primeiro preciso resolver algumas questões da minha vida. Já ouviu, Sim. Davi, alguém falar isso? Sim. Muitos. Preciso me consertar com Deus, né? Preciso me consertar. E muita gente prega, né? Você precisa se consertar com Deus. Você vem como está, mas não permanece como está. Quer dizer, a igreja fica com esse papel de correção. Então, o que o ser humano sente? Ele sente que é inapto, que ele Sim. não tem condição de estar na presença de Deus. Ele precisa resolver a vida dele e não consegue. E de fato, né, Davi? Eu conheço uma igreja aí, X qualquer, que toda pregação você sai triste. Você vai para a igreja alegre e sai triste. Porque tu tá sempre errado, sempre em Isso é muito pecado, ruim. sempre Isso é com muito ruim. dívida. Eu já fui membro de igrejas assim, onde a vida já te chicoteia durante a semana inteira, né? Você já ouve da vida, né? As dificuldades. Aí você chega na igreja. Claro que a gente vai atrás da palavra de Deus para encontrar esperança, conforto. Não, mas você é pressionado num muro de culpa. Não, porque Isso, você não fez isso, as coisas não estão acontecendo, porque você não faz isso, não faz aquilo. É, exatamente, a questão que você falou do moralismo, do legalismo, né? Aonde exatamente. eles dificultam ainda mais o acesso a Deus. Parece que o fato de eu não ter cumprido a cartilha que eles estão dizendo, né? Então eu não consigo ter acesso a Deus. Quando na verdade o véu se rasgou e em Pois é, qualquer momento é o que Jesus vai deixar claro com a mulher sobre aonde pode adorar, né? Você não fica limitado, você é livre. tem uma frase comum de igreja, né? Você tem que pagar o preço. Né? Isso. Tem que pagar, tem que pagar o preço. Você não consegue, tem que pagar o preço. Que preço, gente? Que Você não, preço? você não está jejuando. Pois é. Tem uma fala aqui da Suelen que ela vai dizer o seguinte: muito triste isso. Eu cresci numa igreja que eu sempre saía de lá com medo de perder a salvação. Era um terror. Sim. A Sueli nos representa. Ó, vou levantar minha mão aqui, Sueli. Você nos representa, é exatamente isso. Acusação. Se Jesus fosse membro dessa igreja, Sueli, a mulher samaritana diria assim: onde eu devo adorar Jesus? Lugar nenhum, porque você não vai conseguir. Sua mulher maldita, Vai se consertar. você vai se consertar primeiro, porque você nunca vai entrar na minha presença. Imagina. A Suelen acrescentou aqui dizendo o seguinte, ó, a pregação era a mesma, se Jesus voltar, você está preparado? Aí começa aquele negócio, exatamente. Como se quem estivesse pregando no Suelen tivesse pronto, né?
Pois é, a mulher samaritana demonstra essa inquietação, e aí a resposta de Jesus é que é libertadora. Ele vai dizer: mulher, vem a hora que vocês não adorarão nem no monte, nem no templo, nem em lugar nenhum, porque Deus é espírito. Vem a hora, e a hora é agora, versículo 24, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que significa o que, basicamente? A adoração nada mais é do que a reconexão entre a criatura e o Criador. O adorador é aquele que está ligado a Deus em espírito, porque o Espírito de Deus entrou nele, e em verdade, porque a verdade de Deus entrou nele. Ou seja, o sopro do Espírito e a presença de Cristo, que é a verdade, que é a palavra. Eu sou a verdade, ele vai dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade. Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então, a verdade, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus, e o Espírito que representa esse encontro transcendente, é isso que faz o ambiente, o momento da adoração. Não tem a ver com música, não tem a ver com culto, não tem a ver com templo, não tem a ver com gente, e não tem a ver com Estado, porque, na verdade, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não é? Então, esse encontro agora da mulher samaritana com Cristo, com o Messias, é o encontro da transcendência, porque ela diz o seguinte: eu sei que quando o Messias vier, tá vendo, Davi? Eles sabiam, eles não tinham acesso, cara. Eles conheciam as promessas de Deus. Eles não tinham acesso, porque a religião não deixa. Quantos irmãos aí gostariam de servir ao Senhor com alegria, mas a religião não deixa, né? Gostariam de ministrar, de ensinar, mas a religião não deixa, porque a religião fica criando esses clichês de pureza e santidade, quando é conveniente também, né? Sim, Que tem sim. isso também. Quando não é, também nego faz qualquer coisa. Ela sabia, quando o Messias vier, eu sei que ele ensinará. E quando ela fala isso, Jesus então dá a facada final, ele diz: eu sou o Messias. Cara, essa cena. O que é lindo, né, é porque você não vê ela fazendo nenhum sacrifício, ela não subindo no monte, não correndo na igreja, ela estava fazendo algo corriqueiro, algo natural, Exatamente, pegando água num exatamente. poço. E Deus foi ao encontro dela, né? Isso. Havia, é o que você acabou de dizer, havia essa dificuldade dela encontrar o que é transcendental, né? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bíblico, aquilo que trazia conforto e alento para o seu vazio, e ela não tinha esse acesso, e Deus falou assim: ó, eu vou me achegar a você. Jesus Cristo vai e se apresenta. Eu sou o Messias. É lindo Exatamente. demais, é muito lindo. Ela não está cantando, ela não está dando oferta, ela não está no templo, Nem né? caindo para trás. Então essa conversa fiada, e não, você tem que vir à igreja. Nós temos uns vídeos aqui no canal, né? Você acessa lá o canal, nós temos vários vídeos falando sobre esse assunto: o que é a igreja, o que não é a igreja, para que serve a igreja, qual é o nosso papel na igreja. Então assiste lá o canal, a gente explica e mostra como uma coisa não tem nada a ver com a outra, e a única razão para nós estarmos juntos na igreja é o estarmos juntos em qualquer lugar, e não santificar o templo ou alguma coisa que a gente faz. Então, Jesus se revela àquela mulher. Dito isso, né, já caminhando aí para a segunda parte da nossa aula, já a parte final, vamos ver o que significa então o conceito de adoração em espírito de verdade. Primeira coisa, adoração só pode ser prestada por quem nasceu de novo, por quem foi realmente tocado por Deus. Cantar, gritar, orar, dançar, isso é tudo conversa para boi dormir. Se não houve novo nascimento, é só carnal. É Aí carne. é carne. E carne não quer dizer que é imoral, né? Quer dizer que é humano. É só humano. E aí Deus diz, como é que Deus diz a Samuel? O profeta Samuel: esse povo me honra com os lábios,
Está longe de mim. Mas o seu coração está longe de mim. Então é possível. Jesus também fala, essa frase eu sempre repito aqui, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então é possível estar na igreja, ser religioso, né? Cantar, tocar, mas não necessariamente houve adoração. E quem é que sabe se aconteceu adoração ou não aconteceu? É Deus que sabe. Sim, Nós, através do seu nós espírito. nós nunca saberemos, né? A gente pode estar ali no ambiente, né? Com a galera toda. Agora, se você que está assistindo esse vídeo aqui, se você nasceu de novo, você sabe. Se você teve um encontro com Cristo, você sabe. A mulher saiu do poço, voltou para casa, largou o cântaro, reuniu os seus amigos e disse: Eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo. Quem se encontra com Cristo sabe. Mas quem não se encontra vai carregar essa dúvida por resto da vida. E é um mistério, né, Leclerc? Um mistério de, ao mesmo tempo, alegria, ao mesmo tempo, uma introspecção, né? Porque quando é sobrenatural, quando vem de Deus, que as pessoas falam muito isso, né? Não, traz paz. A paz vem depois, mas primeiro vem aquela confusão. Fala, meu Então, Deus. essa coisa do traz paz, isso tem a ver com religião, né? Porque Isso, aí. a paz que a Bíblia fala sobre ela, e nós temos também um vídeo falando sobre isso, tem a ver com a relação do homem com o Criador. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É óbvio, porque o mundo te propõe uma paz que tem a ver com a circunstância. Isso. Mas Jesus nos dá uma paz que tem a ver com a relação com Deus. Agora, como diz Romanos 5:1, temos paz com Deus. É essa Sim. paz com Deus. E não quer dizer que a gente está ali relax, que não é budismo, ok? Não é uma reunião espiritualista. Então, o primeiro conceito de espírito e verdade passa pelo novo nascimento. Se nós estamos aqui hoje estudando e não nascemos de novo, então nós nunca adoramos o Senhor, porque não existe adoração sem novo nascimento. Em segundo lugar, a verdadeira adoração só pode acontecer pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus em nós que adora. Olha só. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que conhece Deus, pô. Ninguém que não foi ao céu conhece o céu. A Bíblia vai nos dizer isso. A Bíblia vai nos dizer que nós não sabemos nem orar, que é o Espírito de Deus que intercede por nós. Por quê? Porque essa conexão entre Deus, que é Espírito, e o Espírito do homem, só acontece pelo Espírito de Deus. Então é impossível adorar, porque é o Espírito de Deus que nos leva à adoração, que nos quebranta, que nos alegra, que nos enche, que nos move, que nos ensina, que nos leva à obediência, que também traz clareza sobre o pecado, sobre o juízo, né, que traz clareza para que a gente possa se arrepender, mudar a rota. É o Espírito de Deus que nos faz mudar a maneira de pensar. E a mudança da maneira de pensar é a única forma de conhecer a vontade perfeita, agradável de Deus. Não existe outra forma. Em terceiro lugar, né, pegando essa mesma linha aí, que é bem simples, né, diante do que a gente acabou de falar, não existe adoração se não for pelas Escrituras. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos ensina sobre Deus. Como que ele faz isso? Através da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Então o Espírito de Deus faz a água da vida jorrar. Essa água que jorra de dentro, ela mata a nossa sede. Que sede que o homem tem? De justiça, de redenção, né? Sede de perspectiva para onde eu vou, o que vai acontecer, o que será de mim. Essa sede acaba, e aí esse Espírito, então, conecta o nosso coração com Deus, aí você tem vontade, desejo de conhecer mais a Deus, e o que o Espírito de Deus faz? Sopra a palavra de Deus. Enquanto mais você deseja, mais a palavra de Deus, então, ela se torna viva, porque o Espírito de Deus fala na palavra e através da palavra. Então, Davi,
O verdadeiro adorador não é o que canta, mas o verdadeiro adorador é aquele que ama a palavra de Deus. Olha que diferença muito grande. Não, é engraçado que eu vi de uma pessoa ontem, assim, tu fez teologia, pô, mas aí tu questiona tudo, cuidado que a letra mata. A pessoa falou isso pra mim, né? Eu falei Ontem, assim, ontem. século XXI. Então, assim, eu paro e penso assim, né, Cléia? Eu fico assim, cara, o meu encontro real com Cristo só me fez mergulhar cada vez mais em conhecê-lo, em Isso, procurá-lo, em mergulhar dentro da palavra dele para entender melhor sobre ele. exatamente. Como é É que diz? Deus, é Deus descortinando a minha vista para que eu consiga enxergá-lo em todos os momentos. Então, assim, Exatamente. estudar sobre Deus vai me matar, então eu quero morrer. Morrer e encontrá-lo. Né? Porque a gente tem essa loucura de que a morte nos afasta de Deus, mas pelo contrário, a morte nos aproxima cada vez mais dele. Não, você vê que bobagem, né? Quem faz esse tipo de afirmação mostra profundo desconhecimento da Escritura. Né? O Sim. profeta Oséias declara: o meu povo padece porque lhe falta o conhecimento. O mesmo profeta diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus Uhum. fala: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz em Salmo 119 que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E outra coisa, Davi, quem diz que a letra mata, provavelmente não nasceu de novo, ok? Porque a palavra de Deus, ela atrai aqueles que nasceram de novo. Os que amam o Senhor amarão a sua palavra. Veja lá a passagem famosa de Marta e Maria, né? Quando Jesus entra na casa delas, Marta trabalhando, se dedicando, né? Fazendo tudo o que ela podia, e Maria sentada, ouvindo Jesus, e Marta reclama, e Jesus fala assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é essa, é a adoração. E o que é a adoração, se não sentar para ouvir a voz do Salvador? E Essa é a adoração. interessante que se a gente fizer uma alegoria, uma alusão ao que você acabou de falar em relação e trazer para a nossa realidade, quantas e quantas pessoas têm essa coisa de Marta, de querer estar fazendo tudo, achando que está agradando a Deus, né? Não, porque eu estou cantando, estou louvando, estou pregando, estou correndo, Isso, pois é. aí fica a semana inteira na igreja e esquece o principal, que é buscar a Deus na sua palavra, né? Exatamente, Aí, exatamente. aí tem um outro irmãozinho lá que não está fazendo nada disso, mas está tendo devocional com Deus, estudando a palavra de Deus, cuidando da Verdade. sua família, ensinando para os seus filhos sobre a palavra de Deus. Esse sim está agradando a Deus, como se Deus estivesse preocupado com o templo, né? A gente volta para outra Exatamente. alusão, né? A, Apontando para o Luci... templo. a Lucilene está lembrando aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Você vê que é tudo João, tá vendo? O texto de João é bem assertivo, né? É isso mesmo, Verdade. Lucilene. Exatamente. Essas passagens, elas vão nos mostrar isso. Uma igreja, uma comunidade de fé, de qualquer confissão, pode ser pentecostal, neopentecostal, reformada, não importa, onde tudo é importante, menos a palavra de Deus, esta igreja não adora o Senhor. Isso não tem a ver com o que eu acho, isso tem a ver com o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Então, muito evento, muita palestra, muito isso, muito aquilo, muita música, e a palavra de Deus não tem importância, não tem a centralidade. Então, não existe verdadeira adoração. Vamos tentar definir, Davi, né, esse ponto, que é um ponto-chave, né? Sim. Vamos tentar definir isso bem. As tradições, os artefatos introduzidos pelos homens são inúteis na tentativa de tornar a adoração mais importante. Ok? Toca o chofar, toca o chifre, bate o pandeiro, mexe o chocalho, Tem dança. candelabro, né? É, Tem a Arca da Aliança com ouro de isso. plástico, né? Dança, dança profética, dança disso, dança daquilo, momento de adoração, vigília, são coisas que os homens vão introduzindo, mas isso é inútil, porque não torna a adoração mais importante, mais profunda, mais significativa. A gente já teve
a adoração atmosférica, já teve adoração extravagante, já teve adoração de guerra, já teve um monte de moda, e vai todo mundo embarcando nessa moda. Bíblia que é bom, nada. Nada, né? Bíblia que é bom, nada. Né? A vida, a turma anda igual um exército, tudo certinho, dízimo em dia, né? Tira foto com a família. A Bíblia que é bom, nada. Nada. Mas quando você olha para o texto bíblico, o que a gente vê? Que a turma que tem a vida torta é a turma que mais amava o Senhor Jesus. Sim, verdade. Não é? A turma mais torta. Zaqueu, essa galera toda torta e cheia de problemas, cheia de crise. E isso é tão verdadeiro que os fariseus diziam: esse homem só anda com pecadores, ele não pode ser santo, ele não pode ser piedoso. Esse homem, na verdade, ele expulsa demônios em nome do próprio demônio, é filho de Beelzebu. Eles ficavam desqualificando Jesus. Por quê? Porque Jesus só andava com gente desqualificada. Sim. Desqualificada por quem? Pela religião. A religião é boa quando a Bíblia está no centro. Quando a Bíblia não está no centro, a religião é uma praga. Sim. É maligna. Ela destrói o homem, afasta o homem de Deus. Aí sim, a religião mata. A religião mata, é verdade. Jesus fala para os fariseus: vocês são ótimos, vocês são saudáveis, né? Eu não vim para vocês, eu vim para quem está doente. Quem está doente é que precisa de mim. E os caras gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles clamavam, eles suplicavam por Deus, porque na verdade, Davi, o homem humilhado é que precisa de Deus, cara. O homem religioso, Sim. ele é soberbo, né, cara? Verdade. Ele é arrogante, ele não Cheio precisa de de Deus. Não precisa de Deus. Quem precisa de Deus é o ferrado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. A galera ferrada é que encontra o Criador de alguma forma. Então, nesse sentido, a adoração ela é essencialmente simples, porque ela não depende da religião, nem do sistema, nem do método. Né? A adoração depende do encontro com o Criador. Ela acontece quando o ser humano é reconectado. É aí que a adoração acontece. É quando o ser humano é capaz de reconhecer em Deus a graça da redenção. Então, quando você está em casa, no banheiro, no carro, sozinho, ou na igreja, não importa, e ao ler a palavra de Deus, a lágrima desce, e você chora e diz: ah, Senhor, quem seria eu? O que seria de mim se a tua graça não me alcançasse? Se eu não tivesse a certeza, ao olhar para a minha vida, eu me sinto rejeitado, reprovado, arruinado, mas ao olhar para a tua palavra, eu recebo de graça da água da vida e me sinto redimido. Essa é a verdadeira adoração. E aí, essa pessoa, como diz o Roberto aqui, ó, Roberto acabou de escrever, ó, aquele que é muito perdoado, muito ama. É isso. A pessoa vai amar a Deus pelo que ele é, pelo que ele faz, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Vai contemplar as suas obras, vai admirar os seus atributos. Jamais vai dizer uma bobagem dessa letra mata. Jamais vai falar uma coisa dessa. O que o servo de Deus adorador vai dizer: Senhor, como eu amo a tua lei. Senhor, como eu amo a tua lei ilumina os olhos, a tua lei purifica a alma, a tua Não, lei admoesta o justo. repetindo o que você falou, né? Ou como é lindo a situação, né? Deus se apresenta ao homem, reconcilia o homem consigo mesmo, se revela a ele ainda mais através da sua própria palavra. Então, isso é adoração, né? É o Isso. que a gente está falando aqui. Então, não dá para adorar a Deus se a gente não estiver conectado com Deus, se a gente não ser direcionado por Deus às Escrituras, né? Porque muitas pessoas acham que isso é intuitivo, né? Ah, porque eu estou orando apenas, porque eu apenas estou meditando e me colocando para que Deus seja adorado, se a gente está muito longe daquilo que Deus realmente quer, que a gente perpasse a sua palavra, né? Através da sua palavra a Exatamente. gente
entenda o real significado das coisas, sobre Deus, sobre Exatamente. até mesmo como adorá-lo. É a mesma coisa, Exatamente. Leclerc, que eu amar uma pessoa e falar para ela assim: eu vou te amar como, como eu quero. Sim, eu penso assim, eu vou te amar do jeito que eu quero. E não como você quer ser amado. Então Deus, através da sua palavra, falou o seguinte: me adore. Ah, tá, então eu vou te adorar do jeito que eu quero. Eu vou cantar uma música, vou dançar, vou rodopiar, pular. Mas não. Então, quando a gente mergulha na palavra de Deus, Deus fala assim: ó, é assim que eu quero ser adorado. Verdade. A Marilda completou o versículo, ó. Será amado por meu Pai. Isso mesmo, Marilda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tá vendo? Ou seja, essa manifestação espiritual, entre aspas, da religião é falsa. A verdadeira manifestação de Cristo se dá pela sua palavra. E aí o cristão que nasceu de novo recebe tudo de Deus com fé, com gratidão e expressa o seu sentimento com ações. E aí vem Romanos, né? Romanos 1:5, que fala sobre a obediência que vem pela fé. Passa a obedecer a palavra, porque ama a palavra, porque ama o Senhor da palavra. A verdadeira adoração nesse sentido, Davi, ela é centralizada em Deus, na inspiração bíblica, nos atributos do Criador, em quem Ele é. É isso que importa para nós, de como Ele, de forma tão sublime, nos alcançou com a sua misericórdia. O Essa é a engraçado, verdadeira adoração. desculpe te interromper, é Não? engraçado que o texto que a Mariudinha colocou aí é lindo, né? E mostra como Deus quer ser amado, né? Aí tá falando aí, nem nos sentimentos. As pessoas acham que, eu ficar dizendo para Deus o quanto eu amo, eu chorando, eu te amo, Jesus, eu queria estar no seu colinho, Senhor, e aquela coisa, né? Quando Deus fala o seguinte, aquele que entende e busca os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, Deus entende que o amor a ele passa pela palavra de Deus, passa aquele que estuda, passa aquele que se Mas dedica, isso, passa... mas isso aí, cara, é influência da nossa cultura que humanizou a adoração e sexualizou a adoração. A nossa cultura pós-moderna, né, quase que greco-romana, fica ali humanizando e sexualizando. É beijo, é abraço, é toque, é isso, é aquilo. A Bíblia não fala nada, absolutamente nada sobre isso. Deus é espírito. Não tem a Isso, ver com essa relação humana, né? Mas a gente fica aí nesse caminho, e isso aí é culpa das lideranças, que não ensinam as escrituras. O ensinamento é ocultado das comunidades, não há clareza, não há sinceridade, não há assertividade, e não há intenção de que as pessoas adorem a Deus, até porque, né, meu irmão, uma banda bem montada, né, uma música bem executada, atrai multidões, né? Uma voz espetacular atrai multidões. Então isso atrai gente. Atrai gente. O culto, a fé cristã, a vida cristã, ela acontece no cotidiano, naquilo que é ordinário, naquilo que é regular. Mas as igrejas, as comunidades de fé, têm a necessidade de transformar cada culto num evento extraordinário, num evento espetacular, num evento inacreditável. Então as pessoas vão se iludindo com essa maluquice, com essa maluquice, com essa maluquice. Você vê que quando Deus retira o povo de Israel do Egito, e aí eu convido você para assistir a nossa série de aulas sobre o Êxodo, a primeira ação de Deus ela é transcendente, ela é extraordinária, ela é sobrenatural. Depois Deus conduz o povo para a terra prometida, e lá o que vai acontecer? O normal. Tem que plantar, tem que colher, tem que trabalhar, tem que viver, tem que servir ao Senhor. A mesma coisa, guardada todas as proporções, acontece na nossa vida. O primeiro encontro com Cristo é sobrenatural, é sim. transcendente, é extraordinário. Deus nos livra da escuridão, da morte, do grilhão, do pecado, disso, daquilo, e depois começa o quê? O comum. A leitura bíblica, a oração, a obediência, a vida pela fé, porque nós estamos livres, e essa é a verdadeira adoração. E aí, Davi, a pergunta que não quer calar:
A pergunta que vai derrubar a conexão da internet agora. A pergunta que vai derrubar o Biden, que vai derrubar a ONU. A pergunta que vai salvar o Botafogo do rebaixamento. Não, então não vai. A pergunta que vai parar o Rio de Janeiro é a seguinte, Davi. Se existe verdadeira adoração, existe falsa adoração, Davi? Existe, com certeza existe a falsa adoração. Caraca, esses contrapontos da Bíblia são muito interessantes, né? Eu sou a videira verdadeira. Isso significa que tem uma videira falsa, né? Verdade. Não, o bom pastor, o verdadeiro pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Então tem pastor falso, né? Sim. Então tem um contraponto aí. Se existe a verdadeira adoração, então existe a falsa adoração. E aí, o nosso estudante hoje poderia perguntar, professores, qual é a falsa adoração? Para você ter essa resposta, você vai ter que assistir semana que vem, né, Davi? Semana que vem, 28 de janeiro, nós vamos falar sobre a falsa adoração. Porque nem todo mundo, né, consegue. Olha só, como é que se falava nos anos 80, anos 90. O que importa é que você adore com sinceridade. Será? O que importa é que você siga, né, aquilo que está. Será? Deus jamais rejeita a adoração. Não tem aquela música, Davi? Não é? Tem aquela música, né? tem aquela música que fala da oração, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Bem pagão, né? Parece até que é Zeus. Deus está comendo adoração. Odin. Será que Deus não rejeita a oração? Essa frase, Deus não rejeita a oração, é uma das frases mais heréticas que eu já ouvi. Será que Deus não rejeita a oração? Será que Deus não rejeita a adoração? Já cantei muito essa música. Nunca vi um justo sem resposta. Oi? Como é que é? Nunca vi um justo ficar no sofrimento. Caraca, se você ouve essa música e canta para adorar a Deus, aí que não tem adoração mesmo, a música maluca total. Eu já vou falar, em que mundo você vive? Exatamente. Muito bem. Fica aqui o convite para você que está nos assistindo ou está assistindo depois, semana que vem, 28, se nós sobrevivermos, diante da tensão desse tema, falaremos sobre a adoração falsa. Beleza, Davi? Queremos